Fala, turma. Já fazia um tempinho que eu não postava alguma coisa que não fosse relacionada aos cursos, né, gratuitos que eu estou passando para vocês aqui no YouTube. E hoje de manhã eu acabei fazendo uma entrada que eu achei bem interessante, tá? E eu resolvi gravar o momento dessa entrada e vou explicar para vocês qual que é o critério que eu utilizei, tá? Como foi uma entrada muito boa, eu vou ensinar para vocês o que seria a confluência de fatores, tá? Que é o que eu mais utilizo para dar a entrada perfeita, né? Fazer a análise e conseguir dar uma entrada que eu considero entrada perfeita, tá bom? Então a confluência de fatores é basicamente o seguinte: a confluência ela seria, né, a simultaneidade, tá bom, de alguma coisa. Já o fator ele seria o quê? O fator é um gatilho de entrada. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma resistência, eu tento operar put, certo? Quando eu tenho um suporte, o preço encostou no suporte, eu faço uma compra, tá bom? Isso seria um gatilho, né, que seria um fator. A confluência dos fatores é quando eu tenho vários fatores no mesmo momento, né, indicando uma entrada. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, antes de mostrar a entrada que eu fiz, eu vou ensinar como que você identifica, né, bons momentos de confluência de fatores, tá? E quais seriam os momentos para você acabar dando uma entrada. Vamos supor o seguinte, eu tenho aqui uma zona de resistência, tá? Considere isso aqui como uma resistência, tá? Uma linha de suporte, resistência, tanto faz. E eu tenho aqui, por exemplo, também uma linha de... Opa, vou colocar aqui de novo. Uma linha de resistência. E eu tenho aqui também uma linha de LTB, tá? Que é a linha de tendência de baixa. Tá bom? E vamos supor também que eu tenho uma linha de tendência de alta, que é uma LTB. Porém, essa LTB ela está menor. Por quê? A tendência de baixa é a tendência principal, é a que prevalece no preço. Tá? Então, eu tenho aqui uma LTB, uma linha de resistência e uma linha de alta, tá? Uma LTA. Vamos supor que e nesse exato momento as três linhas se encontram, né? Eu tenho três fatores que se encontram. Então isso aqui seria a confluência dos fatores. Agora, por exemplo, como que você vai pegar uma entrada baseando-se nisso, já que isso aqui é uma zona de intercalação, né? Uma zona de exaustão, por exemplo, ou de congestionamento. Imagina o seguinte, que foi até o conceito básico que eu utilizei aqui. Tá? Vamos supor que o preço ele está nessa tendência aqui, tendência de baixa. Tá? Tendência de baixa, tranquilo. Ele acabou rompendo essa linha de suporte. Né? Vamos supor que isso aqui antes era um suporte, acabou rompendo. Ele tenta buscar, faz um pullback, não consegue romper. Né? O preço ele está tentando buscar a taxa novamente. Olha só. Vamos supor que o preço, né, na tendência principal, ele estava na tendência de baixa, certo? Então ele vem fazendo esse movimento aqui, acabou rompendo essa linha de suporte, né? E como nós sabemos, quando o preço rompe uma linha de suporte, esse suporte acaba virando uma possível resistência, tá? Para se tornar uma resistência, teríamos que ter uma confirmação. Então o preço, após o rompimento, ele fez o movimento de pullback, que seria o movimento de baixo para cima, buscando a resistência. Ele respeitou, né? Fez um movimento de pullback, o preço acabou caindo. Só que ele formou uma LTA. Tá? Essa LTA seria uma tendência de alta. Porém, sabemos que a tendência que prevalece é a tendência de baixa. Tá?
Então, o preço ele veio nesse movimento aqui. Tá? O que prevalece é a tendência de baixa. A tendência de alta aqui seria somente uma pequena correção. Tá? Isso aqui se chama onda de alta. Tá? Na tendência de baixa, você tem a onda de alta. Então, tudo bem. Nesse momento, você já tem confirmada uma resistência. Tá bom? Então, olha só, quando o preço ele vai se estreitando, tá? O preço ele vai se estreitando. Se você perceber, isso aqui é um triângulo, tá? Então ele tem um triângulo um pouco mais amplo na base dele e ele vai se estreitando, tá? E quando isso acontece, você vai ter um momento em que o preço ele vai ter que decidir para onde que ele vai no final desse triângulo, tá? Eu tenho esse triângulo aqui, a parte da base da resistência. Eu também tenho esse triângulo aqui, que seria do maior topo até o menor fundo, junto com o preço atual, tá? Então isso aqui poderia também ser uma espécie de triângulo, tá bom? Pois você tem a confluência da LTA com a LTB desse fundo, perdão, desse topo para esse segundo topo, né? Então você tem essa confluência aqui, essa indicação, e eles se encontram justamente aqui. E é interessante que eles se encontram justamente numa linha de resistência. Bom, o preço ele vai ter que decidir se ele vai para cima, parte daqui, ou se o preço ele vai para baixo, tá? Como que a gente vai identificar isso? Pessoal, o preço ele sempre vai tender a seguir pela tendência principal, tá bom? Então, se você tem fatores que indicam que o preço ele vai começar a respeitar a tendência, né? Então é muito provável que a partir desse ponto de confluência geral, né, duas confluências ou mais, é muito provável que em uma resistência, em uma tendência de baixa como meta principal, o preço ali tende a fazer o quê? A cair. Tá? Ele pode retornar também seguindo essa tendência, mas é muito provável que o preço ele comece a cair a partir desse ponto, tá bom? Isso aqui então seria um exemplo de 3 confluências, tá? Uma confluência de um LTA com uma LTB e com a linha de resistência, tá bom? Mas você pode ter inclusive outros tipos de confluência nesse mesmo caso aqui, tá? Vamos supor que você esteja usando um estocástico ou um RSI, tá? Indicadores de osciladores, tá? Então você pode, por exemplo, colocar um RSI no padrão mesmo, tá 70-30, e ele vai provavelmente te indicar que isso aqui seria uma sobrecompra, tá? Já que na tendência de baixa prevalecendo, uma pequena alta seria uma zona de sobrecompra, tá? Então vamos supor que o preço, ele nessa tendência, ele veio seguindo assim, tá? Veio seguindo nessa tendência, deixa eu colocar um pouquinho mais grosso aqui, beleza. O preço ele veio seguindo nessa tendência aqui, tá? Chegou um momento em que ele acabou tocando na mínima, correto? E a partir daqui ele vai começar a subir, tá? Nessa que ele começa a subir, ele vai sempre indicar que o preço está sobrenegociado, tá? Quanto menor o fator, né, 70-30 no caso, mais rápido ele vai te indicar se o preço está sobrenegociado ou não. Então, nesse exemplo, se você tem uma confluência de fatores e também tem, por exemplo, uma confluência de um indicador oscilador te falando que o preço está sobrenegociado, nesse caso sobrecomprado, então é muito provável mesmo que o preço ele esteja pronto para descer, tá? Então foi justamente um critério muito parecido com esse aqui que eu acabei de te explicar que eu utilizei nessa entrada, tá? Então espero que você tenha entendido esse conceito, tá, de confluência de fatores, porque ele é o melhor conceito que você pode aplicar no mercado, tá? E é o único que vai funcionar em todos os casos, tá? Ele sempre funciona porque ele está se baseando em price action. Tá? Obviamente vai ter aqueles momentos que sempre terá um big player operando no mercado e que nada respeita, tá? Ou mesmo momentos, né, que o mercado está abrindo. Então, obviamente nada respeita, mas a longo prazo esse é o conceito que mais funciona, tá bom? Porque ele utiliza basicamente price action, tá? E quanto mais confluências estiverem, melhor, tá? Então nesse caso, olha só, essa entrada aqui, eu comecei a operar pelo celular mesmo. Aqui está marcando 5,23, mas eu comecei a analisar esse gráfico aqui
Era umas 5h40, mais ou menos, tá? Então, mais ou menos a partir daqui, tá? Então, se vocês perceberem, eu acabei... essa linha azul aqui embaixo, ela é uma linha que é a linha da tendência primária, tá? O ativo GBPJPY, né? Ele estava na tendência de alta muito boa, tá? Desde segunda-feira, né, ele está começando com a tendência de alta muito forte. Todos os GBP, na verdade. Não, perdão, todos os JPY está com a tendência de alta muito boa. Então, essa aqui sendo a tendência principal, né, já me dá um indicador de que eu devo somente fazer operações de compra, tá bom? Beleza. Então, eu tenho aqui, após uma zona de consolidação, aqui atrás, eu tenho uma tendência de alta. Tá? Ou seja, na tendência de alta geral, eu identifiquei uma tendência de alta, tá? E tracei a Fibo de baixo para cima, tá bom? Beleza. Então, a partir desse momento, o que eu identifiquei? Bom, eu tenho aqui pontos de retração, tá? Então, se você perceber, a partir dessa máxima, o preço ele respeitou a zona de 23, acabou voltando, ele testou novamente, tá? Acabou rompendo aqui, ele testou novamente, ele acabou rompendo de vez, tá? Então, essa zona de 23 foi rompida, e aqui embaixo você pode ver que a zona de 38 ela foi respeitada, tá? Acabou rompendo, ele tentou fazer um pullback, não conseguiu, ele voltou, tá? Ele tentou romper novamente, só que a força de compra foi maior. E você pode perceber que a partir desse momento, que seria essa alta, né? esse topo mais alto, contra esse terceiro topo no caso, tá? Não considerei esse topo aqui, mas eu considerei apenas esse. E a partir daqui eu já comecei a ter uma análise de tendência de baixa, tá? Então o preço, né, na tendência de alta, com a Fibonacci, eu tenho uma retração, tá? E tenho também esse fator que seria a LTB. Beleza? Então, a partir daqui o preço ele tentou respeitar novamente a de 23, conseguiu pôr um pouco, né? Acabou rompendo, ele voltou e realmente acabou fazendo esse pullback, tá? Nesse pullback ele acabou rompendo e não respeitou mais, tá? Ele não voltou mais nessa taxa. Ele respeitou a de 38, né? Ficou uma zona de congestão aqui, você pode perceber por 3 velas, né? Acabou rompendo, né? Fez um pullback, conseguiu descer um pouco mais. Ele voltou, né? Se formou uma zona de resistência, a de 38. Ele acabou rompendo também, né? Direto a de 50. Ele tentou voltar, né? Mas não conseguiu, né? Acabou rompendo direto a de 61,8. Então assim, pessoal, nesse momento que eu estava operando mais ou menos por aqui, né? Analisando o gráfico, eu tive o feeling de tentar pegar nessa zona de 61. Tá? Então eu falei, olha, eu vou tentar esperar a zona de 61 ser batida, porque eu tenho também, por exemplo, pequenos pavis aqui atrás, tá? Que podem ser uma espécie de suporte para mim, tá? Então isso aqui poderia ser uma zona, esse canalzinho aqui poderia ser uma zona, mas ainda bem que o preço ele rompeu direto, tá? Nem me deu oportunidade de pegar uma entrada, tá? E o que que acontece? Nesse momento que ele rompeu, eu fiquei meio apreensivo de pegar uma entrada. Por quê? Ele rompeu com bastante força, então eu não tinha um indicativo de pegar uma entrada. Por quê? Olha que horas eram. Se vocês perceberem aqui, eram 5 horas da manhã. Tá? Então, 5 horas da manhã é horário fechado. Tá? Horário fechado, como eu sempre falo, eu não recomendo que ninguém entre, porque vão ter mercados abrindo, né, a sua bolsa, outros mercados fechando sua bolsa, então o preço ele fica instável. Tá? Não tem como você prever tanto a direção que o preço vai tomar a partir de horários fechados, tá? 5 minutos antes e 5 minutos depois. Então, eu não peguei entrada nenhuma aqui, tá? Justamente por causa desse motivo. Mas eu quase que peguei uma entrada, por exemplo, aqui, tá? Se eu tivesse pegado aqui uma entrada, teria dado win, tá? Mas infelizmente eu acabei não pegando. Beleza. Se vocês perceberem, a zona de 61, ela foi rompida, em teoria, com facilidade, aqui. Ela tentou voltar, e essas últimas 3 velas aqui, ó, essas 4 velas, tá? Essas 3 vermelhas e essas 3 verdes e essa vermelha aqui. O preço acabou demonstrando uma instabilidade, tá? Ele demonstrou uma espécie de zona de congestionamento. Então, o preço ele não queria retornar para cima, tá? Apesar de ter um rompimento aqui, o preço ele não quis voltar, tá? Então ele acabou rompendo novamente aqui e rompeu com bastante força aqui,
tá? Inclusive, quase que eu peguei uma entrada aqui, quase que eu peguei uma entrada, só que eu acabei não pegando, é, porque não tinha dois fatores confluindo, tá? Tinha somente essa LTA aqui confluindo, tá? Mas não tinha nenhum outro fator. Eu até poderia ter considerado uma espécie de resistência aqui, né, que foi rompida, isso seria agora um suporte, mas estava um pouco distante, tá? Estava um pouco distante, então eu acabei não considerando. Mas seria uma entrada que daria um win tranquilo, tá? Vocês podem ver a retração que a vela fez. O preço ele acabou rompendo, né, a linha de 61 tranquilamente em duas velas, mas para romper esse preço foram necessárias duas velas de força, tá? Então a força vendedora não foi suficiente para segurar a compradora, tá? Então a compradora realmente subiu bastante. Então ele rompeu direto a de 61 e a de 50. Logo em seguida, a de 38 foi respeitada, tá? Então ele já retraiu a de 50, rompida facilmente, tá? A de 61 não foi tocada e logo em seguida o preço começou a subir de novo. Então, eu logo de cara meio que desconsiderei a zona de 50, tá? Porque sabemos que a zona de 50 não é uma zona de Fibonacci, tá? Só está aqui para níveis informativos, tá? Só para você saber qual é a metade da zona que você marcou, mas não é uma zona de Fibo, tá? Então já descartei essa zona aqui para fazer qualquer entrada. E ele subiu novamente, tá? E acabou rompendo a de 38. E se você perceber, ele rompeu a de 38, rompeu também a LTB, porém, essa LTB em teoria não foi tão rompida, tá? Porque existe uma zona, né? Nunca é linha, tá? É sempre zonas de fatores, né? Então aqui foi uma zona de LTB que foi rompida, mas logo em seguida ela voltou, respeitou, tá? A zona de 38 rompeu a de 38 novamente e a de 50 aqui foi respeitada, tá? Foi respeitada, voltou, ela confluiu aqui também junto com a de LTB e logo em seguida caiu bastante, tá? Então essa queda aqui foi o que me fez fazer uma entrada, tá? Porque essa vela de abertura de mercado me indicou uma queda muito boa, né, confluindo também com a tendência anterior. O preço ele tentou buscar uma zona de compra, não conseguiu, né, por muito tempo, ficou uma pequena onda e logo em seguida o preço ele definiu a sua tendência real, tá? Então, se vocês perceberem, a de 61 foi rompida facilmente e a LTB, né, perdão, a LTA, essa amarela aqui, também foi rompida facilmente, tá? Então, a partir daqui, eu comecei a ficar esperto nesses dois momentos, tá? Pois eu acreditava que a zona de 61.8 ela seria muito difícil de ser rompida de maneira altista, tá? Esse preço aqui, essa zona, o preço ele está caindo muito fácil sobre ele, não está tendo nenhuma dificuldade para romper para baixo. Porém, indicado por aqui, o preço ele teve dificuldade para subir, aqui rompeu com facilidade, tá? Mas foi necessário uma força vendedora muito forte, perdão, uma força compradora muito forte para romper essas duas zonas aqui, tá bom? Então aqui ele rompeu com facilidade, então eu já acreditei que essa zona de 61.8 é uma zona de pullback, tá? Não acreditei mais que essa zona fosse voltar na parte superior, tá bom? Então, o preço ele foi se movimentando, tá? Tranquilamente. Eu poderia, inclusive, ter pego uma entrada aqui, tá? Porque essa LTA, perdão, ela estava confluindo com um pequeno momento de resistência, tá? Não era necessariamente na zona de 61, mas ela estava estava fazendo uma espécie de resistência aqui em cima, tá? Pois o preço ele testou algumas linhas aqui, apesar de ter rompido com o pavio, mas o preço, né, ele estava bem consolidado aqui, tá? Ele estava bem confluente. Então, acabei quase que pegando a entrada aqui, só que eu não peguei porque ele não estava demonstrando ainda essa confluência, tá? Então, eu esperei mais um momento. O preço, a partir daqui, eu já acreditava que o preço ele não iria mais subir, tá? Porque ele fez esse movimento aqui e caiu bastante, né? Fez quase que não foi um engolfo, mas foi quase uma nuvem negra isso daqui. Só que o preço ele acabou sumindo novamente, tá? Então, tinha uma força querendo... acabei fazendo um teste aqui, tá na conta de treinamento, para ver se não tinha nenhum delay, tá bom? E não tinha nenhum delay, estava tranquilo. E olha só, também fiz aqui uma coisinha meio ruim, que vocês vão ver lá no final. Olha só, aqui tem R$ 3.000, que seria a entrada que eu ia dar. E no momento em que eu voltei a conta demo para a conta real, né, eu acabei fazendo o quê? Coloquei, ao invés de 3.000, eu coloquei R$ 300.
coloquei um zero a menos. Então, olha só, o preço ele vai tentar voltar para essa zona. E se ele chegasse, por exemplo, aqui, né, ele tinha um tempo para chegar até mais ou menos por aqui, ó. Essa seria a confluência dos fatores, tá? Seria o ponto ideal para você dar uma entrada. Então, se ele chegasse até essa zona mais ou menos, eu conseguiria pegar. Mas estava difícil, o preço ele não estava com uma força compradora tão forte, né? Você pode perceber que as velas são bem de indecisão mesmo, tá? Então, olha só nesse momento. O preço, ele acabou dando uma pequena esticada. Aqui, ó, ele deu uma pequena esticada. Eu tentei esperar, né? Porque eu sempre pego uma entrada para a mesma vela. Então, eu esperei essa vela acabar. Se ela acabasse aqui em cima, né? Eu pegaria uma entrada de put, tá? Então, vocês podem perceber que a vela acabou. Eu peguei uma entrada de put. Porém, eu peguei só com os R$ 300, né? E acabei pegando uma entrada logo em seguida com todo o valor que eu tinha no capital. Essa daqui foi a entrada, né, da conta demo, que deu um prejuízo, né, que eu tinha entrado com $1 para testar, não deu lucro. E aqui, olha só, vocês podem perceber, eu vou botar aqui a entrada para vocês verem. O momento da entrada, olha só. Ela deu esticada, tá, tranquilo, e acabei pegando aí, tá, porque ela deu uma esticada muito boa. Só que o preço acabou retraindo um pouquinho, e logo em seguida, olha onde ela tocou. Eu peguei de novo aqui, só que o preço fez uma outra retraída, tá. Então, o fator, né, de confluência era aqui em cima, só que o preço acabou dando uma pequena retraída para baixo e infelizmente pegou um pouquinho abaixo do que eu gostaria que fosse, tá? Mas isso não é problema, tá? Porque o preço ele acabou dando uma retraída legal, né? Vocês podem ver que ele retraiu bem, então a força vendedora demonstrou a força, né? E no finalzinho da vela vocês vão acompanhar o que aconteceu aí, tá? Olha só, aqui atrás também, tá? Aqui atrás com a zona que eu tinha falado, que era uma zona boa, que eu deveria ter pego aqui atrás. Então, é uma zona bem interessante, que eu não peguei de primeira, mas aproveitei e peguei essa segunda entrada aí, tá? Então, por bem pouco, tá? A primeira taxa quase que me dá um loss, tá bom? E olha só, deixa eu voltar aqui. Por bem pouco que ela não me dá um loss, eu acabei aumentando aqui o zoom, olha só. Aqui o histórico, né, para provar para vocês, né? Deixa eu voltar aqui. O histórico para provar que não era martingale, tá? Porque muita gente acaba postando entrada de 10 mil, 20 mil reais, mas normalmente é sempre martingale, tá? Os caras estão no super prejuízo aí, estão entrando com 20 mil reais para recuperar a perda, tá? É o que acontece normalmente. Mas vocês verem aqui, é uma conta nova que eu abri esses dias. E ontem, né, eu fiz algumas operações, o valor caiu hoje aqui dos 3 mil que eu tinha depositado. E fiz essa única entrada aí hoje, tá? Tranquilo. Aqui a entrada, aqui o zoom, né? Aqui as velas são de 5 segundos cada. Então você pode perceber que o preço ele deu uma retraída legal, aqui demonstrou venda, né? Então a partir daqui já demonstrou outra venda e foi bem tranquilo, tá? O valor aqui do lucro. E é isso aí, tá, galera? Foi um vídeo aí bem explicativo, tá? Espero que vocês tenham entendido o que é, tá? A confluência de fatores, tá? Que esse tema eu vou abordar de maneira mais pesada, mais acurada no curso de nível profissional, tá? Que é onde eu explico os padrões geométricos, tá? Então, o que seria um triângulo, o que seria um retângulo, né? Como que você vai confluir esses gráficos, né? Esses padrões para você conseguir ganhar dinheiro em cima disso, tá? O preço, né? Ele forma padrões geométricos, né? Os padrões também de preço, né, como ABCD, os padrões de caranguejo, padrões de borboleta, padrões de morcego também, como que você utiliza isso, né, ombro, cabeça e ombro, né, que já foi explicado no curso intermediário. Então, esses fatores, né, de maneira mais técnica, mais difícil mesmo de entender, a gente só vai abordar no nível profissional, tá bom? Mas é basicamente isso aí, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí o que é o fator de confluência, tá? Que expliquei de maneira bem rápida, bem simples mesmo, para vocês entenderem e começarem a olhar o gráfico com outros olhos, tá? Entendam o gráfico não somente como suporte e resistência, tá? Entendam um gráfico que tudo está correlacionado, tá? Tudo se correlaciona. Então,
uma Fibonacci traçada de maneira correta é super importante, tá? Se confluir com a LTA ou com a LTB, são os melhores pontos de entrada, tá bom, pessoal? Fica aí para vocês, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!